Olá, bom dia. Conforme prometido ontem, né? A live de hoje vai ser em cima do glúten, aonde eu vou contar a minha própria história, né? Eu sou formada, como eu falei, né, há 20 anos. Eu me formei pela Unirio e, né? Oi, Grazi, tudo bem? Me formei, né, pela Unirio. A Graziella é minha amiga desde a época da Unirio. Acho que eu sou um período um pouco à frente dela. E a gente se encontrou num projeto da faculdade com a Ana Vandelli, né? Eu sempre quis participar de vários projetos. Tudo da faculdade eu fazia prova para ser monitora de química. Acho que eu fui monitora de química, eu ganhei umas 2 ou 3 bolsas. Eu fiz um outro trabalho solidário. Comecei um pouquinho, né? Alguns minutinhos, né, Graziela? Em Queimados. E eu acho que eu nunca parei de estudar depois que eu me formei, né? Todo o dinheiro que eu ganhava, né? Que nutricionista logo no início de carreira não ganha tão bem. Eu investia em cursos. E eu sempre fui apaixonada pela área clínica, né? Meu primeiro emprego não foi na área clínica, foi na área de produção, de gastronomia, né? Eu trabalhava numa empresa aérea, aliás, numa comissaria que prestava serviço para empresas aéreas. E como eu gostava muito da área clínica, eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava e investia em cursos e material, que eu adorava cozinhar também, louças, essas coisas que, se duvidar, é muita coisa até do que eu tenho hoje, eu já comprava desde aquela época. Eu era louca para ter aquela louça, mesa arrumada, tudo isso sempre foi um perfil muito pessoal. Mas e aí, né, quando eu casei e tal, quando eu fiquei grávida, eu tive um problema muito sério, que eu mal descobri que eu tava grávida. Eu acho que eu tinha umas 12 semanas, eu tinha acabado de voltar da médica, e no caminho, assim, eu comecei a sangrar. Fiquei muito assustada, liguei pra ela, olha, corre pra uma emergência aí que você pode estar perdendo o bebê. E eu ficava muito assim, poxa, eu fiz tudo que eu podia, né? Por quê? O que meu corpo tá acontecendo pro meu corpo tá querendo, né, expulsar o bebê? E quando eu cheguei na emergência era muito grave. Eu lembro que quando eu fui fazer a ultra, né, pra ver se o bebê ainda tava vivo, eu encharquei, assim, a maca de sangue. E a pessoa, né, o profissional que fez o exame até falou, olha, vamos rezar, mas provavelmente não vai conseguir. E na mesma hora eu fiquei internada, né? Eu tive descolamento de placenta. Isso é um mecanismo muito sério. E eu sempre fiquei muito intrigada. Por que é que eu tive esse descolamento de placenta? E isso fez com que eu ficasse 15 dias internada no hospital. Recebi alta, graças a Deus, né? O meu filho mais velho, não tive nenhum aborto. E vim para casa. No segundo filho, eu tive problema quando, depois do parto, meu útero não voltava. E é mais uma vez, eu falei, gente, mas por que isso? E aí, uma amiga minha lá do CEPEL, da Eletrobras, um dia conversando comigo, né, porque eu já atendia para empresas, ela, Ediane, você já ouviu falar na nutrição funcional? Aí eu falei, não, mas alimento funcional é o quê? São os alimentos funcionais que a gente usa? Tipo, a função do tomate, do molho de tomate, que tem licopeno? Não, Ediane, não é isso. Procura saber, eu tô com uma amiga que tá fazendo um curso de nutrição funcional e tem alguns assuntos assim que às vezes é até difícil para o médico solucionar, e o nutricionista pode ajudar muito. Aí ela falou assim pra mim, é mais ou menos tirar leite e glúten da alimentação das pessoas. E eu fiquei, ué, né? Aí eu falei, eu não gosto dessas dietas restritivas assim, né? Mas como foi a Gleice que me falou, né? E a Gleice é uma profissional muito boa, que eu admiro. E aí depois, tendo as minhas estagiárias, a Daniela falou a mesma coisa pra mim. A Diana, eu tô com uma amiga que ela tá fazendo pós em nutrição funcional. Você já ouviu falar? É quando duas pessoas falam pra você, né, que você tem essa admiração, você fica assim, não, alguma coisa realmente deve ter nessa nutrição funcional, porque a Dani também falou que a amiga dela tava com a agenda lotada e que era muito legal. Aí a Gleice mandou pra mim, olha, Diana, vai ter um primeiro encontro aqui no Rio de Janeiro, com alguns profissionais, ver se você se vai. É só para apresentar o que era a nutrição funcional, né? A gente pagou ali essa inscrição, mas o evento, se eu não me engano, foram só 2 dias. Aí eu fui, não, realmente, eu não posso falar mal de uma coisa que eu não conheço. Eu vou lá assistir esse congresso.
E aí eu gostei muito, eles falaram muito dos nutrientes, falaram da tireoide, né, de vários minerais, e realmente fez toda o sentido para mim pela questão da bioquímica, né? Eu falei, não, realmente eles não estão surtando, não. O negócio tem efeito. Eu lembro que nesse dia do evento, quem estava até assim do meu lado, eu fiquei olhando, era a esposa do Márcio Garcia, né, Andréa Santa Rosa. Aí eu fiquei assim, gente, o negócio é bom, né? E todo mundo ali, porque é muito forte, na verdade, em São Paulo, né? Que no Rio estava começando ainda. E naquele mesmo dia eu gostei e falei, tá aí, ó, vou fazer uma pós-graduação em nutrição funcional. Logo depois eu me matriculei e comecei a estudar. E lá, eu lembro que na primeira aula a professora chegou pra gente, né? No primeiro dia ela era Valéria Pascoal, que é a dona, né? A diretora do AVP. Ela falou pra gente, pediu pra que cada uma se apresentasse lá na frente e dissesse por que estava fazendo a pós. E eu fui e falei pra ela, olha, eu tô aqui porque eu vim com muita crítica. Eu queria saber se realmente a dieta sem glúten, sem lactose, tão restritiva do jeito que vocês falam, tem efeito, né? Eu ainda falei que para mim o principal era você saber fazer o paciente, ter uma adesão e tal. E ela só riu pra mim, né, e falou que eu tava certa. Aí, quando eu tava no quarto, olha, tinha uns 7 meses já de pós-graduação, bombardeada, né, por vários artigos, aulas extensas, mas muito interessante, muito legal. Eu comecei a achar que o meu problema da época lá que eu tive, né, quase o risco de aborto, poderia ser glúten. Aí começou a fazer sentido pra mim, porque tinha coisas na minha vida pessoal que se enquadravam muito, né? E ela sempre dizia, olha, a gente só sabe se tem intolerância ao glúten ou não quando você tira da dieta, porque a princípio você vai sempre achar que tá tudo bem. Olha, eu não tenho intolerância ao glúten nenhuma, mas quando você tira ele da sua alimentação, é que você percebe a sua digestão diferente, o seu intestino diferente, as dores. E eu sentia, passava o dia inteiro em pé e eu ficava com muita dor nas pernas, né? E às vezes até para dormir, eu não conseguia dormir direito de tanta dor que eu sentia nas pernas. E quando meu filho, ele devia ter uns 4 ou 5 anos, começou a ter disgrafismo, a escola dele me chamou, tá? E falou assim, Ediane, eu queria conversar com você. Ele estava começando o processo de alfabetização, mais velho. Olha, o Andrezinho provavelmente ele tem disgrafismo. A letra dele era muito ruim. A professora até mostrou, né? O caderno dele e o caderno de outras crianças. É uma diferença absurda esse disgrafismo. Aí, mais uma vez, né? A gente como mãe fica se perguntando, mas o que ele tem? Ele é criança normal, inteligente. Por quê, né? Só porque a letra dele não é boa? Aí teve uma aula que eu tive, se não me engano, foi com a Denise Carreira. Era uma professora também, assim, bem rígida, sabe? Ela acha que todo mundo tem que tirar leite, glúten mesmo da alimentação. E aí, quando ela mostrou os sintomas, né, que poderia ser essa questão do aborto. Meu filho, com meses, ele era uma bola, parecia aquela criança obesa, só dava peito pra ele e ele era super obeso. Comecei a ver as fotos, aquele pé que parece uma bisnaguinha, né, como a gente brinca, mas ele era muito, muito, muito cheio mesmo. Você não acredita que era bebê só de leite materno. E o disgrafismo, eu fiquei, cara, deve ser. E associado a isso, eu lembro que ele ainda teve uma tosse alérgica. Toda noite a gente fechava a casa, ele começava a tossir, 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 tossir. E eu levei ele no pediatra, né? Ele passou um xarope lá, um fitoterápico. Ele tomou aquele xarope inteiro, o vidro inteiro, e a tosse melhorou 0. E aí eu voltei no pediatra de novo, né? Acho que ele passou, dessa vez ele passou corticoide, alguma coisinha assim, mas era alérgica só, sabe? E aí nessa aula também falou dessa tosse alérgica. Eu falei assim, gente, só pode ser o glúten, não custa nada eu tirar, porque não vai fazer mal nutricionalmente se eu tirar o glúten da alimentação. E aí eu comecei primeiro fazendo o teste com ele, tá? Eu lembro que o primeiro teste foi com ele quando ele começou com essa tosse alérgica. Eu falei, pô, se eu tenho, meu filho pode ter também. E como nada estava funcionando, eu falei, não custa tentar. Olha, no terceiro dia, inacreditável, a tosse dele tinha ido embora. Mas não era um pouquinho, porque era uma tosse tão forte que eu tirar o glúten 3 dias e não ter nada, né? E assim, é engraçado, porque o restante da família começa a achar que você tá louca, né? Do tipo, é coincidência.
Deve ter sido o efeito do... Eu falei, gente, não é, né? Porque eu já tinha estudado tanta coisa que ali me fez acreditar que realmente o problema poderia ser o glúten. E aí conversei com o pediatra dele, né, na consulta que eu fui. Falei, o doutor, era o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, eu acho que eu sei o que era o problema do... Eu falei que eu estava estudando, né, fazendo pós-graduação. Agora, o difícil é você convencer a família, né, que pode ser o glúten. E porque assim, vó, né, outras pessoas que você tem na família, eles não acreditam. Acham, não, a criança tá normal, pra que você vai tirar o pão dela? Pra que você vai tirar o biscoito dela? E eu lembro que até assim, sorvete, aí teve um dia que a gente viajou e aí eu dei sorvete com aquela casquinha. E aí, quando ele comeu, a tosse voltou. Eu falei, tá vendo? Olha só, eu dei mais um dia de glúten pra ele e a tosse voltou. Então, eu não tenho dúvida que é. E aí, não, né? Com ele, eu já fiquei bem mais tranquila que era. É difícil era convencer a mim mesma, né? Eu falei, será? Eu tão saudável, como tudo tão bem. Será que eu preciso tirar o glúten? Eu falei, ó, mas eu preciso testar, né? E aí eu fiz um mês, gente, sem glúten. Os professores na época falavam que era bem interessante você tirar o glúten, mas restabilizar o teu, né, organismo com bastante vitaminas e minerais. Então a gente teria que fazer combos ali, né, de suplementação com ácido lipóico, probiótico, uma série de coisas que ficava bem cara. Então isso que eu acho que era o fator limitante também para muita gente colocar em prática. Quando eu a Carla também fez pós comigo, né, Carlinha? De nutrição funcional, gente, uma ótima nutricionista. E aí, quando eu chegava na pós, né, tinha muita gente que vinha até de outros estados estudar a nutrição funcional, né? E tinha muita gente com poder aquisitivo alto, que às vezes viajavam para poder fazer consulta com um determinado professor top, né? E tinha grana para poder gastar tanto ali com a suplementação. Eu falei, não, eu não vou gastar com suplementação, não. Eu vou só tirar o glúten e vou comprar tudo orgânico e vou ver como que eu me sinto. Gente, impressionante. Parece que você desincha, né? Aquela ideia que a gente fala da inflamação. O quanto a inflamação deixa você realmente com uma retenção de líquido muito grande. Porque eu não cortei carboidrato, tá? Todo o meu glúten foi substituído por tapioca, eu comprei pão sem glúten, né? Os industrializados a gente não pode negar que são caríssimos, mas eu comprei o que eu podia, eu comprava orgânico. E eu fazia academia também, eu fazia musculação, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes na semana, mas eu já fazia antes comendo glúten. Quando eu fiz a avaliação da academia, né, que eu perdi, assim, que eu fiz um mês, eu lembro, né, Carla, não sei se você lembra, mas quando eu cheguei um mês depois na própria aula de nutrição funcional, todo mundo me perguntou o que eu fiz, porque eu emagreci tanto. Na verdade, eu não emagreci, eu reduzi muito o percentual de gordura, gente. Se eu não me engano, acho que eu tinha 35%, né, meus filhos eram pequenos, eu amamentava ainda, e eu fui para 28, eu fui para 27 em um mês, assim, isso é inacreditável. E a aparência, você olhava para mim, você via como que eu tava diferente. Várias amigas falavam, nossa, que mudança, né? E aí eu fiquei um tempo sem, e aí tem a hora de reintroduzir, porque eu não sou celíaca, eu não tenho que tirar o resto da minha vida, né? Eu só preciso saber dosar isso. Mas eu acho que eu reintroduzir de uma forma muito ruim, que foi num aniversário da minha cunhada. Teve um piquenique e a gente foi pra Lagoa. E imagina, né? No piquenique que tem sanduíche, bolo, tudo que você pensar de glúten. A gente chegou nesse piquenique 10 horas da manhã e ficamos até 5 horas da tarde. Então você imagina que eu fiquei esse tempo todo comendo glúten, né? Eu falei, hoje eu posso, hoje eu vou comer. Gente, eu passei tão mal, mas assim, de querer ir pro hospital, de tanta dor abdominal que eu senti, porque eu abusei, né, do glúten naquele dia e tinha ficado um período longo sem comer. Então, assim, hoje, o que o Conselho de Nutrição fala pra gente? Que não é para tirar o glúten de todo mundo, né? Se a pessoa não é celíaca, a única doença que a pessoa tem que tirar o glúten pro resto da vida é o celíaco, que com esse não tem negociação. Esse não pode nem traços, sabe, de glúten. Mas para quem tem uma sensibilidade, né, uma hipersensibilidade, como foi o meu caso, né, que eu não tenho dúvida no meu caso e do meu filho, a Carla também falou que dá muita dor, dá muita, gente. Você volta a comer, você fica muito pior. E você pode até desenvolver a doença celíaca, coisa que você não tinha antes. Então é muito importante você ter essa imunotolerância, ou seja, de vez em quando você comer sim algo com glúten. Mas o que eu puder dividir, né, variar na minha
minha alimentação, eu vou estar variando. Então, isso é mais ou menos o que eu faço hoje. Quando eu sinto que minha digestão já não tá mais a mesma, eu tenho um estufamento, né, do meu abdômen, na maioria das vezes eu sei que é glúten. É incrível, porque assim, eu posso comer um pedacinho de, sei lá, de um salgadinho, mas se eu for numa festa que tudo é glúten e eu assim tá com muita vontade de comer além, é impressionante, a barriga parece de grávida, sabe? Você fica ali com aquela bolinha, realmente, que é um estufamento na hora, sabe? 1, 2 horas. Por que isso acontece, gente? O glúten é uma molécula de 2 tipos de aminoácidos que eles formam um emaranhado, que eles demoram mais ou menos 72 horas para ser digerido. Isso é o que a gente lê aí nos artigos científicos, né? Que em média 72 horas para esse tipo de proteína ser digerida. Então, é de muita difícil digestão, entendeu? Muito difícil. Se você comer isso todos os dias, você imagina que todo dia seu intestino está com proteína que não foi bem digerida. E isso aumenta as chances, por exemplo, de uma doença autoimune, tá? Sem falar em todo esse desconforto intestinal e digestivo. Fora a doença celíaca, né? Porque o que é a doença celíaca? Ela realmente tem uma alergia. Dos pacientes chegarem a sangrar durante as fezes, sabe? Ela fica pingando sangue se ela comer glúten. Tem gente que não pode respirar glúten. Se tiver no ambiente que tem algum tipo de farinha de trigo, a pessoa já aumenta o quadro alérgico dela. Então, esses casos são muito preocupantes. A gente sabe que faltam políticas públicas que atendam esse tipo de publicação. Até tem um livro bem legal, ó, que eu comprei numa dessas feiras sem glúten, que é da Noadia Lobão. Ela é uma referência, tá? Nesse assunto sobre glúten sem glúten. Ela que promove vários congressos, encontros que acontecem aqui, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas depois a gente viu que não só a doença celíaca, mas outras doenças poderiam se beneficiar com uma dieta sem glúten, tá? Que é o caso, por exemplo, de autistas, que não é muito a minha área, tá? Mas os autistas também se beneficiam muito quando a gente tira o glúten deles. Alguns tipos de dermatites, algumas doenças autoimunes, como eu falei, e principalmente doenças intestinais. Então, assim, às vezes a gente só precisa de um descanso, porque se a gente parar para refletir, olha quanta farinha de trigo a gente tem acesso hoje, né? O livro até fala que é desde a história, com a Revolução Industrial, que o trigo foi começando a produzir em larga escala, o glúten que a gente hoje é modificado geneticamente, para ele ter um percentual de glúten muito maior no trigo do que ele deveria. Então, toda a história fez com que o glúten, né, a farinha de trigo que a gente come hoje, ou o pão que a gente come hoje, tenha uma quantidade de glúten superior. E assim, gente, o nome do meu cachorrinho é até glúten, não é que eu odeio glúten, não. Até brinco, né, que quando as pessoas botaram glúten, por que você botou glúten? Quem escolheu foi até meu filho o nome, não foi nem eu. O nome dele é glúten porque o glúten é que dá aquela estrutura realmente fofinha. Eles formam uma rede ali no pão que deixa com uma estrutura muito fofinha. Então, o benefício do glúten é esse, a textura que ele dá. Agora, para digestão e para a saúde, né, para nossa saúde é que é um problema. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas comem no café da manhã? É pão, seja integral, branco, de forma que faça em casa, na maioria das vezes levou farinha de trigo. Mesmo a farinha de trigo integral tem glúten, tá? Na hora do almoço, se ela sente uma fome ali no intervalo, geralmente ela vai comer biscoito. Biscoito é feito de farinha de trigo que tem glúten. Na hora do almoço, não é impossível ela ter uma massa, tipo, comer uma panqueca, comer uma lasanha, comer um macarrão. Às vezes come uma sobremesa que tem glúten. Aí de lanche é mais pão e biscoito. E às vezes ela não janta porque acha que se ela jantar, ela vai engordar e acaba comendo mais glúten. E aí ela fica realmente com uma quantidade absurda. E o pior é que na pós, né, Carla, a gente também aprende que quando aquele alimento te faz mal, você acaba produzindo uma certa quantidade de histamina.
que é, né, o processo alérgico, mas que dá um certo prazer. Então você tem muito prazer em consumir aquele alimento que te faz mal. Então por isso que às vezes é tão difícil tirar da alimentação. E como eu falei, eu não digo tirar, mas o tratamento principal é a gente ficar um tempo, dar um descanso para o corpo e depois ir colocando aos poucos, sempre rotacionando, não usando ele de uma única vez. Eu não vejo, no meu caso aconteceu de reduzir muito o percentual de gordura, tá? Quando eu tiro o glúten, mas isso é minha individualidade. Não é por isso que eu vou fazer com todos os meus pacientes, porque quando aconteceu comigo, né, eu confesso que eu queria tirar de todo mundo. Eu falei, gente, tá aí, olha só, eu perdi, né, muito percentual de gordura altíssimo, porque eu tirei o glúten. Eu vou convencer minhas pacientes a fazer o mesmo com elas. E muitas, assim, me juravam que fizeram direitinho, e às vezes eu dava uma esperança, né, quando a gente via na balança, não teve esse resultado tão expressivo como eu tive. Por quê? Porque o problema dela não era glúten. Então, precisa a gente saber que essas restrições ou essas intolerâncias, elas são individuais. Por exemplo, eu já atendi paciente que o problema dela não era glúten. Sabe o que era? Ovo, entendeu? Era ovo, tanto a clara como a gema. E ela comia ovo todos os dias. Então, assim, ela parava de comer o pão para poder de manhã, sei lá, tomar um suco, um café com 2 ovos, e ela tinha intolerância justamente ao ovo, né? Então, precisa ter essa sensibilidade da pessoa mesmo, tá se conectando com os seus sintomas, saber o que está sentindo. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer durante uma consulta, que é ouvir o paciente, é não achar que a gente sabe tudo, né? Na verdade, o paciente, ele fala para você muita coisa. É ali que a gente precisa estar atento, né? Ouvir bem, para poder traçar junto com ele o melhor caminho e fazer testes, porque muitas das vezes não adianta a gente querer confiar só no teste que o médico pediu para fazer. Quando o teste dá positivo, é que a gente não tem dúvida mesmo. Olha, deu positivo, ok, descobrimos, mas sabia que existe o falso negativo? É quando o teste mostra para você que você não tem intolerância àquilo, mas toda vez que você come, você sente o sintoma. Quer dizer que ainda não existem testes suficientes para te mostrar ali exatamente, com 100% de certeza, se é positivo ou não. É mais ou menos o que o coronavírus também tem hoje, né? Que você pode dar negativo e você tá com o vírus ainda incubado. Com a questão do glúten, é a mesma coisa, tá? O leite já é mais difícil, tá? O leite a gente já confia um pouquinho mais, mas a gente fala que a clínica é soberana. Os sinais e sintomas que você tem em determinado alimento representam muito mais do que qualquer teste laboratorial que você faça. Não é nutricionista que dá diagnóstico, né? Então eu nunca vou dizer para o meu paciente, né? Quem tem que dar o diagnóstico de doença celíaca, pedir esses exames mais específicos, vai ser sempre o gastroenterologista, sempre tem que ter um médico junto, tá? E muitas das vezes eu tenho a sorte de conhecer muitos médicos aqui em São João, né? Então, quando eu tenho dúvida, a gente se comunica, eu converso com eles sobre, né, o caso do paciente e a gente chega num acordo. E aí eu digo para eles qual é a minha conduta ali com ele. Olha, vamos fazer tantos dias sem glúten para ver se ele melhora? Agora vamos falar onde que eu tenho glúten onde eu não tenho glúten, né? Olha, glúten não tem tantos alimentos com glúten. Eu diria para vocês que é o centeio, a cevada e o trigo. O centeio a gente não usa muito, né? Só nos pães integrais, existem alguns pães de centeio, torradinhas de centeio, mas ele não é um alimento que eu diga para você que é fácil achar centeio, não é. A cevada, na verdade, tem gente que usa no lugar do café, ele é tipo um pozinho que as pessoas fazem, chá de cevada, como se fosse um café de cevada. Tem alguns veganos, alguns vegetarianos que gostam de utilizar, mas dentro dessa bebida tem glúten, né? E a tradicional cerveja, que eu acho que também é uma questão difícil para algumas pessoas. Elas podem até viver sem pão, mas viver sem cerveja, homem, então, é mais difícil. Mas tem muita. A gente fala que a cerveja é o pão líquido. E aí entra o pão, né? Pão, torrada, biscoito, macarrão, fast food, porque quase tudo que a gente come na rua, né? Tem o danado do pão ou tem o danado da farinha. O difícil é a vida social.
tá? Para que a gente reduza o glúten. Você acaba tendo que levar sempre um saquinho de amendoim na bolsa, ou comer só um churrasquinho. A Ana Paula falou que para mim o que é para você é o que? A vida social sem o glúten, né, Ana Paula? Mas aí eu acho que a minha conduta acaba sendo um pouco bem essa, sabe, Ana, que eu falo com os pacientes. Olha, vamos evitar o glúten na tua casa durante a semana, e quando você tiver um evento você come, mas vai ter que comer em pequena quantidade, porque se comer muita quantidade pode passar mal. Deixa eu ver quanto tempo tenho aqui de live, já tenho 25 minutos. E é isso, assim, a minha relação com meu filho hoje, ele é bem mais tolerante ao glúten, foi mais quando ele era criança, eu consegui ficar um tempo, né, com ele sem, e ele se restabeleceu, hoje acho que ele tem uma vida, a vida social sem o glúten, sem a cerveja é mais difícil. Até existem, né, Ana Paula, cerveja sem glúten, só que é tão cara essa cerveja sem glúten, e é difícil também de encontrar. Tá? Então, graças a Deus, a saúde do meu filho é boa. Hoje em dia eu não restringo tanto, mas assim, aqui em casa, às vezes eu compro pão para ele de manhã e a pizza que às vezes eu peço. Mas fora isso, eu não procuro fazer. Deus, meu suco de cevado, o Vitor falou. Eu não procuro fazer muitas receitas com glúten aqui em casa, né? Eu tenho o Guilherme, que é o meu filho menor, que ele não come arroz. E eu já tentei comprar macarrão de arroz, outros tipos de macarrão sem glúten para ele, ele não gosta. Então, assim, o que eu penso? Gente, o Guilherme não tem problema com glúten. Problema com glúten tem eu e o Andrezinho. Então, eu acabo fazendo, sabe, macarrão com mais frequência para ele, e eu e o Andrezinho comemos diferente. É o que eu consigo fazer aqui na família, porque acho que o meu objetivo das lives, né, desde a primeira, é a gente pensar nessa inclusão familiar. Então, eu e o meu filho, né, mais velho, temos... Engraçado que meu filho mais velho realmente é muito parecido comigo em tudo, desde os traços, né, e tudo. E o meu filho mais novo é muito parecido com o pai, né, e é de família árabe. E árabe come muito pão árabe. Então, assim, que bom que ele tem, né, de repente esse gen que é um pouco mais tolerante, porque ele nunca expressou nenhum tipo de sintoma relacionado ao glúten. Ele nem come tanto pão, mas ele ama macarrão. Tá? E eu fico muito bem sem o glúten. Equilibrar com os momentos sociais tem dado muito certo. Ana, assim, teve uma vez, né, que eu cheguei a passar uma vergonha, porque eu tava, né, sem glúten. Eu lembro que, assim, eu não fico medindo muito qual é o dia que a minha menstruação vem, mas sempre vem certinho. E aí, um dia eu lembro que eu tava indo dar aula de culinária lá na Unimed, desci ali no metrô de Botafogo e fui no banco sacar dinheiro, alguma coisa assim. Quando eu saio do banco, só vejo aquele monte de sangue no chão. Gente, eu não senti nada, eu fiquei assim menstruada naquele dia, no meio da rua, sem sentir nada. Era o período que eu tava sem o glúten, então nem aquela cólicazinha mínima que a gente sabe quando vai ficar menstruada, eu senti. Eu fiquei assim boba, como realmente no meu caso, tirar o glúten e as dores assim vão embora totalmente, tá? A Grazi também botou, eu compro aqui em casa um macarrão feito de milho da Barilla, que também é uma delícia. Grazi, eu aqui também tenho macarrão da Barilla e eu já vi para vender uma vez. Aqui tem a marca chamada Ativo também, que tem esse macarrão de milho, mas eu não achei tão gostoso. Aqui em casa não deu tanto ibope nessas massinhas sem glúten. Eu gosto particularmente do bifum, que é aquela macarrãozinho de arroz que é bem fininho. Quando eu quero, eu uso esse. E teve um dia essa semana que eu mostrei o de feijão também, da Fit Food, que é um macarrão proteico que também não tem glúten. Esse é bem gostoso. Quando eu fiz com molhinho branco com couve-flor, ficou delicioso. Então, assim, no meu caso, as dores realmente foram embora. Quando eu quero, que eu tô muito cansada, muito fadigada, eu tiro o glúten, eu sinto que o meu rendimento é melhor. Eu só não faço isso à torta direito com todo mundo, tá? Eu sei que é uma dieta um pouco mais cara e alternativas que a gente dá para as pessoas que estão sem glúten, de manhã para mim é comer raiz. Então, aipim, inhame, batata doce, o cuscuz de milharina, até porque minha família é nordestina, a gente tem esse hábito. O polvilho, tem uma misturinha de farinhas que você pode fazer, que é com polvilho doce, polvilho azedo, fécula de batata e farinha de arroz. Todas as receitas que eu fiz só com farinha de arroz não ficou legal, gente. Eu até prefiro às vezes deixar o arroz de molho
e depois bater ele no liquidificador, que aí vira tipo um creminho branco, e aí dali eu posso fazer um bolo ou alguma outra coisa, do que eu comprar direto a farinha de arroz. Eu acho particularmente a maioria das receitas sem glúten não são gostosas, principalmente o pão, os bolos, uma ou outra receita que eu acho boa, sabe? Eu já tentei muita coisa, já provei muita coisa. Então, acho que todas as receitas que vão batatas acaba sendo uma substituição melhor. Ou o clássico, né, da tapioca, fazer um pão de queijo, né, só com polvilho e batatas em casa também funciona bem. E comprar pão industrializado aí do sem glúten, porque esses pães que a gente produz em casa sem glúten, eu nunca tive sorte, tá? Eu já testei muita coisa e não gosto muito, acho que fica o sabor muito forte de ovo, sem falar que excesso de ovo também não é saudável. Eu tenho usado macarrão de farinha de arroz, a massa italiana muito boa, não é barato, mas vale a pena. Porque, Ana, você mora aí na Barra, né? Quando os pacientes moram, né? A maioria dos meus pacientes moram por aqui, é mais difícil de encontrar, né? Então, assim, por isso a ideia, mais uma vez, da gente não tirar arroz e feijão, porque o básico do arroz e feijão é que vai dar energia para você durante o dia, e nos lanchinhos a gente acaba botando uma refeição com um pouco mais uma redução maior, né, de calorias. A gente bota uma fruta e uma outra proteína. Eu, como te falei, eu uso as raízes, porque aí eu já não uso as raízes na hora do almoço, eu deixo a hora do almoço arroz e feijão, e nos lanchinhos eu acabo usando um aipim, uma batata doce, um escondidinho de algo. Teve uma receita que eu lembro no período que eu dava aula na Unimed, que tinha um dia que eu fiz só sem glúten, né? Que foi uma empadinha sem glúten. Olha, essa empadinha realmente ficou muito boa. Só que era feita de farinha refinada. Eu lembro que eu usei fécula de batata, tá? Com azeite, óleo de coco. Eu acho que eu botei um pouquinho de polvilho. Aí virou aquela massa, né? Tipo massa de empadinha mesmo, e fiz. Ficou muito boa. Eu lembro que foi uma das melhores. Fora isso, eu uso raiz, tá? Olha, já temos 30 minutos de live. Queria agradecer muito, tá, a presença de vocês. Vocês conhecem alguém que possa ter algum tipo de intolerância, encaminhe esse vídeo. Eu esqueci só de falar uma coisa que também me deixou um pouco intrigada. Que nesse período que eu estava fazendo a pós, de vez em quando os professores colocavam uns trechinhos, sabe? Do House. Foi a primeira vez que eu soube que tinha, né? A série do House. Aqueles casos médicos, etc. E eu gostei tanto que depois eu passei a ver em casa. Então, todo final de semana eu fiquei vidrada em House. E aí, um desses episódios mostrou uma mulher, gente, exatamente o meu caso, né? Que teve filho, que tinha problema ali na coagulação sanguínea, que estava com risco de aborto. E o caso dela, no final, era o danado do glúten. Aí eu fiquei, gente, agora eu não tenho mais dúvida mesmo. Então, assim, né, tem coisas que a gente vê na ficção e que acontece na vida real. Você viu esse, Ana? Você falou que assistiu todas as temporadas. Eu não sei se você lembra desse, mas esse me marcou muito, que eu falei, gente, sou eu. Ai, gente, então, ó, o Vitor também tá dando uma sugestão do que ele fez hoje, ó, aveia, chia, amêndoa, uma colher de óleo de coco, o psyllium, porque ajuda realmente a dar a forma, um ovo, uma colher de cacau em pó. Então esse foi o bolo, né, o pãozinho que ele fez de manhã. Eu acho ótimo quando as pessoas também fazem. Eu acho que esse carinho que a gente tem com a gente mesma, né, de parar e ir lá preparar a nossa comida, eu acho isso fundamental, tá? Então, gente, obrigada, tá? Vou pro consultório hoje e aí quando eu voltar é computador, que eu tô cheio de trabalho para fazer. Um beijo. Amanhã eu vou falar de diabetes. Eu vou falar sobre pâncreas. Então, ó, para quem é diabético, precisa controlar a glicose, vem aqui me ouvir de manhã. Um beijo. Tchauzinho.